Bom dia, nós vamos hoje estudar medidas de arcos e ângulos, conteúdo do primeiro ensino médio, tá? Então, nós temos aqui o seguinte, 1 grau, tá? Referente a ângulo, ele vai valer, ele equivale a 60 minutos, tá? E 1 minuto, ele equivale a 60 segundos, só relembrando aí, tá? Esse símbolo aqui indica minutos, que é apóstrofe, e 2 apóstrofes significa segundos, tá? Bem, para a gente fazer as transformações de grau para minuto e para segundo, nós usamos essas operações matemáticas de multiplicação e de divisão. De grau para minuto, nós multiplicamos por 60. De minuto para segundo, também multiplicamos por 60. Agora, de segundo para minuto e minuto para grau, nós realizamos a operação inversa, que é de divisão. De segundo para minuto, dividimos por 60 e de minuto para grau, dividimos por 60 também. Então, em alguns momentos, em alguns exercícios, vocês precisarão realizar essas transformações, tá? Então, a gente utiliza esse símbolo para não precisar escrever. Então, essa bolinha aqui, ela indica grau, essa apóstrofe indica minuto e 2 apóstrofes indica segundo, tá? Bem, como converter graus em radianos e vice-versa? Bem, basta compararmos as duas circunferências. Como são grandezas diretamente proporcionais, podemos sempre utilizar a regra de 3 simples, tá? Então, que fica até fácil para a gente desenvolver a questão, tá? Só que aqui, no caso, o valor do π, nós iremos substituir por 180 graus e não por 3,14, tá? Nós utilizamos o 3,14 quando nós vamos calcular, por exemplo, comprimentos, tá? Aqui nós vamos trabalhar com ângulos. Vai ter momentos que vocês vão ter que substituir por 3,14, mas só quando vamos calcular comprimento. Aqui, como eu quero ângulo em grau, tá? Ou radiano, a gente sempre vai utilizar os 180 graus para o valor do π. Então, nós vamos converter. Então, na circunferência, nós temos ângulos em graus e ângulos em radianos. O radiano, a gente utiliza a letra grega π. Então, nós temos aqui 60 graus e vamos converter ele em radianos. Bem, nós vamos utilizar a regra de 3 e nós vamos montar uma coluna para graus e uma coluna para radiano. Então, como já está descrito anteriormente, 1 radiano, tá aqui, 1 π rad, equivale a 180 graus. Então, tá aqui em cima, ó, π equivale a 180 graus. E eu quero que você desenvolva, calcule, transforme esse valor em radianos. Qual o valor? O de 60 graus. Então, 60 graus vai ficar embaixo dos 180, você vai transformar 180 graus em radianos. Então, vai ficar embaixo do π. A medida que você vai calcular final vai ser em radianos, ou seja, você deverá obrigatoriamente ter o π. Então, o que nós vamos desenvolver aqui? Uma regra de 3, 180 vezes x, que é igual a π vezes 60, que está aqui, ó. 180 vezes x é igual a π vezes 60, ou 60 vezes π. Quando a gente vai calcular, você procura sempre multiplicar primeiro o x, porque ele já fica isolado no primeiro membro, tá? Bem, o que aconteceu aqui? Vou isolar o x. Então, o 180 passou dividindo o 60π, tá? Não vou substituir o π, porque se você substituir o π, você chega no valor anterior, tá? Em graus. Então, eu não quero, porque eu estou calculando o ângulo em radiano. Estou transformando 60 graus em radiano. Bem, deu 60π sobre 180. Eu não posso deixar assim, porque essa fração, ela não está na forma irredutível. Então, você pode simplificar mais. Corta os zeros
e faço 6/18. Dá para dividir o 6 por 6 e o 18 por 6, que dá 3. Ou 60 dividido por 60 dá 1 pi, e 180 dividido por 60 dá 3. Então, eu simplifiquei até a minha fração ficar irredutível. Então, o ângulo de 60 graus equivale a π sobre 3. Ah, professora, e se eu deixar assim, 60 π sobre 180, tá errado? Não está. Só que quando você tiver exercícios para indicar, né, assinalar, não vai estar desta maneira, já vai estar simplificado. Então, tenha o costume de simplificar, tá? O que você não pode aqui é deixar em decimal. Por exemplo, fazer 60 dividido por 180. Não. Para você representar em radiano, ou vai dar um número inteiro vezes π, ou vai dar um número fracionário vezes π. Nunca represente em radiano, tá? Só se o exercício pedir. Bem, mais um exemplo, eu vou converter 300 graus em radianos. Então, tá aqui, ó. Sempre, 180 equivale a 1 π rádio. Sempre, tá? Então, primeira linha, sempre vai colocar o 180 está para π, tá? E os 300 graus embaixo do 180. E o x embaixo do π, porque eu quero esse valor de 300 graus em radiano. O que a gente vai fazer? Regra de 3, que é multiplicação em cruz. 180 vezes x e π vezes 300, tá aqui, ok? O 180 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo o segundo membro, que é 300π, tá aqui. Simplificando 300 e 180, vai dar 5π sobre 3, tá? Então, fizemos aí a simplificação, tá? Então, nós dividimos aí ambos por 60, tá? Tanto o numerador como o denominador. E chegamos na medida dos 300 graus em radianos. É só efetuar a regra de 3. Bem, agora, para a gente transformar radianos em graus, é mais fácil, tá? Aqui, no caso, como eu falei lá no comecinho, 1 π equivale a 180 graus. Então, para você transformar radiano em graus, você só vai substituir, você irá substituir o π por 180 apenas. Não precisa realizar a regra de 3, tá? Dá para fazer, mas eu acho mais fácil assim. Então, no lugar do π, ó, eu quero transformar π sobre 3 rad, que está em radianos, eu quero transformar em graus. Então, no lugar do π, você coloca 180. Então, 180 sobre 3. Simplifica 60 graus. Aqui, ó, π sobre 2. No lugar do π, 180 sobre 2, simplificando 90 graus. Ó, π sobre 5, tá? Vamos transformar em graus. No lugar do π, colocamos 180 graus. Copiamos o 5 e realizamos a divisão, 36 graus. Aqui, obrigatoriamente, você tem que simplificar. Não pode deixar em fração, porque eu quero em graus, tá? 3π sobre 5, tá? No lugar do π, colocamos o 180 e vamos fazer 3 vezes o π, ou seja, 3 vezes 180, que vai dar 540, tá ok? No caso, aí você vai dividir por 5. Aqui tá 50, mas não é, gente. Apaga esse zero aqui, pelo amor do Senhor. É 5, tá? E aí vai dar 108 graus, ok? Teve um errinho aqui. Apaga esse zero, tá? Deixa eu ver se tem borrachinha aqui para eu apagar. Acho que não tem. Não apaga. Ah, meu Deus. Deixa eu arrumar aqui. Rapidito. Mais fácil fazer assim. Pronto. Aí vocês não vão se confundir, tá bom? Tá? Coloquei um zero a mais ali e nem percebi. Desculpa, tá, queridos? Vamos continuar. Aqui, 3π sobre 4. No lugar do π, substituímos por 180. Então, 3 vezes 180, 540. Aí, dividido por 4, 135 graus.
Ó, 2π sobre 9, no lugar do π substituímos por 180, 2 vezes 180, 360, dividido por 9, 40. 11π sobre 6, então, no caso, 11 vezes 180, dá 1980, dividido por 6, 330, tá? E acabamos aí, tudo bem? Encerramos aí essa conversão de radianos para graus, onde você precisa, no caso, no lugar do π, colocar 180 e fazer a substituição, e aí você multiplica, divide o que estiver pedindo a questão. Quando você vai fazer a transformação de graus para radianos, aí obrigatoriamente você tem que fazer a regra de 3. Monta uma coluna para graus, uma coluna para radianos e efetua a regra de 3, tá? Aqui mais um exemplo, tá? Converta 120 em radianos. Então, aqui nós temos o quê? 360 graus, que é igual a 2π, tá? Aqui ele colocou o quê? Os 360 graus em vez de colocar os 180. Mas aqui no lugar do π ele colocou o dobro, 2 vezes π. Pode, sem problema nenhum, tá? Eu acho mais fácil você substituir por 180 graus, já que o π equivale a 180. Mas no livro de vocês tem essa explicação, então também vou passar para vocês, tá? E os 120 graus equivale a quanto em radianos, tá? Então, no caso aqui, vamos montar, ó, a equação, realizando a regra de 3. 360 vezes R e 120 vezes 2π. Antes de ele realizar a regra de 3, o que você pode fazer? Simplificar. Então, aqui, ó, 360 dividido por 120 dá 3. Então, você não precisa, no caso, ficar realizando, por exemplo, a simplificação depois. Já podemos simplificar antes. Ah, professora, eu quero simplificar por último. Pode também. Aí, aqui embaixo, no denominador, você coloca o número 1. Aí, vamos fazer a regra de 3. 3 vezes R e 1 vezes 2π. O 3 está multiplicando o R, ele vai passar dividindo. Aí, você já tem a fração na forma irredutível, que é 2π sobre 3, tá ok? Encerramos aí. Só que aqui ele usou 360. Só que no lugar do π, ele colocou 2 vezes o π. Por quê? No lugar do π, quanto equivale? 180. 2 vezes 180 dá 360 e a igualdade é verdadeira. No caso, eu expliquei anteriormente para utilizar os 180 graus, que eu acho mais tranquilo, tá? Aí não trabalhamos com números tão grandes. Bem, aqui nós temos mais um exemplo. Então, tá aqui, 2 pontos na linha do Equador apresentam o Sol a pino, com defasagem de 3 horas. Sabe-se que a menor distância percorrida sobre essa linha, de um ponto ao outro, é 5.000 quilômetros. Qual deve ser o diâmetro aproximado do planeta Terra em quilômetros? Bem, para a gente desenvolver isso, nós precisamos calcular o valor do raio, tá? Então, tá aqui, para cada hora corresponde um ângulo equatorial D. Então, nós temos aqui, tá? 360 graus equivale a 24 horas. E 180 graus equivale a 12 horas. 360 graus é como se fosse uma volta completa na Terra, que equivale a 24 horas, né? E 180, metade, 12 horas, tá? Simplificando, 15 graus, ok? Assim, para uma defasagem de 3 horas, o ângulo equatorial será 3 vezes 15 graus. Então, 3 vezes 15 graus vai dar 45. Transformando 45 graus em radianos, você vai ter exatamente o valor, você vai montar lá a regrinha de 3, tá? Π sobre 4 rad. Não sei se vai aparecer aí, ó, que acho que vai cortar a imagem. Π sobre 4 rad, tá? No caso, eu transformei 45 graus em radianos. Então, monta a coluninha lá. 180 está para π e 45 está para x. E aí, faça a regra de 3, aí você vai encontrar este ângulo de 45 graus em radianos. Bem, continuando. O que você vai desenvolver aqui?
No caso aqui, você tem a circunferência, tem esse ângulo que foi calculado em radiano, que é π sobre 4, e nós temos essa distância aqui, que é de 5.000 quilômetros, tá? Que é a menor distância percorrida sobre essa linha, tá? O que nós vamos desenvolver aqui? Então, eu vou pegar o ângulo π sobre 4 e igualar a medida dos quilômetros sobre a medida do raio. E vamos desenvolver o que é a regra de 3, que é a multiplicação em cruz. Então, π vezes R e 4 vezes 5.000. Isolando o raio, que é o R, nós vamos ter 20.000 sobre πkm, tá? Como, no caso, ele quer o diâmetro e eu tenho a medida do raio, você vai fazer o dobro dessa medida. Então, o dobro dessa medida você vai multiplicar por 2, que vai dar 40.000 sobre πkm, que é a resposta do item B, tá ok? Que está aqui. Continuando, vamos lá. Bem, esse daqui é um exercício da página 20, que é o exercício 4, que eu resolvi indicar aqui para vocês. Determine o comprimento do arco AB tomado na circunferência de centro O. Então, eu tenho aqui uma parte da circunferência, nós temos o arco AB, tá? E nós temos o ângulo de 30 graus no centro O da circunferência, com um raio de 3 centímetros, ok? Então, eu quero saber a medida desse comprimento do arco aqui, desse pedacinho da circunferência. Então, vocês vão estar utilizando essa fórmula aqui, ó. O L indica comprimento da circunferência, tá? Do pedacinho que você quer. Você vai usar essa fórmula, onde o alfa é o ângulo descrito de 30 graus, tá? Sobre 360, que é uma volta completa da circunferência, vezes 2 vezes o valor do π, vezes o raio. Quem é o π? No caso, você não vai substituir por 180, porque aqui eu quero comprimento. Então, você vai substituir por 3,14. Anotem aí. E o raio é 3 centímetros, tá? Que aqui tá indicando na imagem. Então, você vai fazer 30 vezes 2, vezes 3,14, vezes o 3. E depois dividir por 360. Aqui embaixo só tá a fórmula resumida, mas pode usar essa que está destacada, que é a mesma coisa, ó. No caso, você tem o alfa, o π e o raio, certo? Vezes o 2, só que simplificou o 2 com 360 e ficou 180 aqui embaixo, tá bom? Mas pode estar utilizando aqui em cima essa daqui, que é a mesma coisa da de baixo, tudo bem? Então, vocês vão desenvolver, é só substituir para você calcular a medida do arco aqui desta parte da circunferência, tá ok? Então, terminamos por aqui. Beijos para vocês, tá? E até a próxima.